Abra sua Bíblia em Colossenses 3, 1 a 3. Colossenses 3, 1 a 3. Que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Baixe suas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo povo do Aba Jovem, o melhor povo da terra. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir neste lugar, Senhor, para celebrar um único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus, aquele que nos ressuscitou, aquele que nos deu vida, aquele que nos deu vida e vida em abundância. Obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui em comunhão com os irmãos. Obrigado porque podemos celebrar, Senhor Deus, essa vida que temos. Podemos mostrar como somos alegres, Senhor. Podemos mostrar como somos felizes, como temos paz, Senhor, por servir ao Senhor, por estar na Sua presença, por poder celebrar ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pelas nossas vidas. Declaramos, Senhor, que o Senhor é livre para agir no nosso meio. Que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, para compreender a Sua mensagem, a Sua palavra, o Evangelho, as boas novas. Senhor, que essa noite seja uma noite de salvação, que pessoas possam se render, Senhor, entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Que pessoas, Senhor, possam ser transformadas, que aqueles que precisam de cura possam ser curados, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, sinta-se livre neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês logo no início. E essa pergunta é: você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você já parou para pensar assim, quem eu sou? Você sabe? Se alguém te perguntar: ei, você sabe quem você é? O que você diria? Que palavras sairiam da sua boca? O que você, qual seria a sua resposta? Como o seu coração reagiria a isso? Quais seriam os pensamentos que passariam na sua cabeça? Eu sou, E aí você, eu tenho uma profissão. E aí você acha que você é aquela profissão. Eu tenho alguma coisa. E você acha que você é aquilo que você tem. Mas quem você é? Você consegue responder essa pergunta? Quem você é? Você sabe quem você é? E agora eu quero ler alguns versículos que falam sobre quem você é. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você é uma nova criação, você tem que parar para pensar: ei, quem você é? Eu sou uma nova criação. Tá, mas se você é uma nova criação, você não faz parte da criação antiga. Ok. Mas o que é essa criação nova então? Quem é você? Da onde vem essa criação nova? Quem formou essa criação nova? Da onde vem essa nova criação? Para isso você tem que entender quem foi o seu Criador para ser essa nova criação. Quem é seu Pai? Quem te gerou de novo? E para você entender isso, a Bíblia fala em 2 versículos. João 1, do 12 ao 13, e também em 2 passagens, não 2 versículos. E também Gálatas 3, 26 e 27. João 1, 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam a quem? A Jesus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então todos aqueles que creem em Jesus são transformados em uma nova criação. Essa nova criação, ela foi gerada por Deus. Por isso você tem o direito de ser filho de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Gálatas 3, 26 e 27 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Vocês estão entendendo? Quem é você? Quem é você? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus.
Não, eu acho que vocês não estão entendendo. Essa era a hora de dar um grito. Eu acho que vocês não estão entendendo. Vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus. E tudo que significa ser filho de Deus está em você. Tudo que significa fazer parte da família de Deus faz parte de você. Você é filho de Deus. Por isso a minha mensagem hoje tem o título: Pensamentos do Alto, Pensamentos de Filho. Pensamentos do alto, pensamentos de filho. Quando você entende então que você é filho, você tem que começar a agir como um filho. As pessoas nem sempre entendem isso. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que teve dificuldade com os pais, nunca conheceu o pai dela. Quando você fala sobre ser filho, ter um pai, ela não compreende 100% sobre o que é isso. Ela sabe que ela tem um pai, mas ela não entende, os pensamentos dela não correspondem com o que ela é. Ela não tem noção de quem ela é. Então, para você agir como um filho, você tem que compreender quem é o seu pai e como ele te gerou, da onde você vem, qual é essa natureza que tem dentro de você. Se você aprender quem é seu pai e o que ele tem para você, assim suas atitudes vão estar alinhadas com a sua natureza. Suas atitudes devem ser de um filho. Então, se você agora entende que você é um filho, para você compreender o seu papel como filho, a forma de pensar de um filho, você tem que aprender quem é o seu pai e o que ele tem para você, ou o que ele fez para você. Então, quando você começa a compreender quem é seu pai, você começa a aprender quem você é. Quais são as atitudes de um filho? O que o seu pai tem? Por exemplo, qual é a herança que seu pai tem para você? Você só vai entender isso que é seu por você ser filho, se você saber o que o seu pai faz e o que ele tem para você. Então você começa a pesquisar quem é o seu pai. E isso vai modelando a sua mente de filho. Você vai aprendendo a ser filho. Todos nós estamos num processo de aprendizado de sermos filhos de Deus. Alguns sabem mais, outros sabem menos o que significa ser filho de Deus. Porque uns conhecem mais a Deus, outros conhecem menos a Deus. Mas todos aqueles que conhecem a Deus e confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, são filhos de Deus. Mas todos estão num processo de aprendizado. Por isso em Romanos 12:2, Paulo diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, então, ele entendia o seguinte: ele sabia que Deus tinha nos dado uma nova natureza. Ele sabia que Deus tinha transformado a gente em filhos. Mas ele estava vendo alguns filhos que agiam de outra maneira. Por exemplo, se você vê um cachorro latindo, isso é normal, não é? A atitude do cachorro corresponde à natureza do cachorro. Mas quando você vê um ser humano latindo, não é estranho? Se ele começasse a respirar com a língua para fora aqui e latir, vocês não iam achar isso estranho? Loucura. Por quê? Porque a atitude do ser humano não está correspondendo com a natureza de quem ele é. E Paulo estava entendendo isso ali. Então, ele sabia que nós tínhamos uma nova natureza, ele sabia que nós éramos filhos de Deus, mas agora ele está falando assim: ei, comece a pensar como um filho de Deus. Porque ele sabe que as nossas atitudes corretas são o resultado daquilo que somos, da nossa natureza, mais aquilo que pensamos. As suas atitudes serão corretas quando os seus pensamentos estiverem alinhados com a sua natureza. Paulo entendeu isso, por isso ele escreveu esse versículo aqui: ei, renove a sua forma de pensar, e aí sim você vai viver aquilo que Deus tem para você, e aí sim você vai entender qual é a natureza que Ele tem para você, o que você é, o que significa ser um filho. Comece a pensar como um, porque as suas atitudes são resultado daquilo que você pensa, mais aquilo que você é. Então, se você é um cachorro e late, né? Você é um cachorro e pensa em comida, pensa em proteção, você late. A sua atitude do pensamento de proteção mais a sua natureza resultaram no latido. Se você é um cristão e mente, é porque o seu pensamento ainda é da velha natureza e não de um filho de Deus.
Então, se você ainda pensa como o velho homem, pensa como aquela descendência do pecado, você vai ter atitudes que são uma aberração. Elas não se conectam com a sua nova natureza. É igual o ser humano latir, não se conecta com a natureza. Então os pensamentos são aquilo que determinam as suas atitudes junto com a sua natureza. Se a sua natureza está de acordo, se os seus pensamentos estão de acordo com a sua natureza, você está tendo atitudes corretas. Se os seus pensamentos não estão de acordo com a sua natureza, você está tendo atitudes incorretas. Então é isso que Paulo está explicando nesse texto. Ei, vocês têm que renovar a sua forma de pensar, porque as suas atitudes serão o resultado daquilo que você pensa mais a sua natureza. E sabendo que somos filhos e que os pensamentos influenciam como agimos, eu quero dar um exemplo, eu quero entrar num exemplo bem prático, eu acho que vocês vão gostar, vão entender bem isso, de como nós podemos pensar como ser filhos e pensar de duas formas diferentes. Como nós somos filhos e podemos pensar como os seres caídos, e como somos filhos e podemos pensar como os filhos. Por exemplo, você tem um filho de 5 anos mais ou menos, correndo, pentelhando o tempo todo, girando para lá, para cá, pedindo não sei o que, falando não sei o que. E aí você decide levá-lo ao shopping. Então você pega seu filho, pega na mão para atravessar a rua. Estou aprendendo várias coisas agora sobre criança, né? Então você tem que pegar na mão para atravessar a rua, e vai até o shopping. Quando você chega no shopping, o que ele faz? Eu quero andar naquele carrinho lá, aqueles bonequinhos feios lá, custa R$100, 15 minutos. Eu quero um sorvete. Não, você passa na frente da loja de brinquedo ali. Eu quero entrar aqui. Daí você entra. Eu passei isso com o meu sobrinho esses dias. Aí você entra na loja de brinquedos. Aí o que ele faz? Eu quero esse. E vai enchendo o carrinho. Eu quero esse. Mas até aí, tudo bem. O problema numa situação dessa é a nossa atitude. Porque o que a gente faz? Querer não é poder. A gente já começa a repreender a criança ali. Nem tudo que você quer na vida você pode ter. Eu queria um pônei, até hoje não ganhei. Você começa a oprimir aquela criança. Você percebe como é negativo e caído os pensamentos que a gente está embutindo nessa criança? Enquanto você está lá falando assim, querer não é poder, nem tudo que a gente quer a gente pode ter, a gente não pode fazer só o que a gente quer. Enquanto você está colocando esses pensamentos, o Pai Celestial está falando assim, tudo é possível ao que crê. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Enquanto você está tentando enfiar um pensamento naquela criança, Deus está tentando enfiar um pensamento na sua criança. Ele está tentando ensinar você também. Então você está falando assim, você não pode, você não consegue, para você não dá. Enquanto Deus está falando, você pode, tudo é possível. Se você disser ao monte que se jogue no mar e crê nisso, isso vai acontecer. Então, enquanto Deus está passando essa mensagem para você, nós estamos usando uma mensagem de limitação. Posso, não posso. Mas a vida de filho de Deus não tem a ver com posso e não posso. Tem a ver com quero e não quero. Tem a ver com quero e não quero. Você é crente, né? Você não pode ir lá no churrasco da faculdade. Não tem nada a ver com poder e não poder. Você tem esse pensamento limitado. Eu não, eu sou filho de Deus. Tem a ver com quero e não quero. Ir lá não corresponde com a minha natureza. Eu não quero ir lá. Essa é a diferença. Você é crente, né? Você não pode transar antes do casamento. Tem todas essas coisas. Não tem a ver com posso, não posso. Tem a ver com quero e não quero. Você tem esse pensamento limitado de posso, não posso. Eu sou filho de Deus. Eu não quero. Não corresponde com a minha natureza.
Então a vida de filho de Deus não tem a ver com posso, não posso, tem a ver com quero e não quero. Eu não posso, agora mudando um pouco de atitudes para bens materiais. Eu nunca vou conseguir ter aquele carro, eu não posso ter aquele carro, eu não consigo ter aquela casa, eu não consigo ter uma família boa, eu não consigo ter... Ei, você é limitado nesse pensamento. Eu sou filho de Deus. Tem a ver com quero e não quero, não com posso e não posso. Mas a criança não sabe o que quer, Rômulo. É verdade, nem você sabe. Pior que eu escrevi ainda, dei risada aqui, ó. Foi maléfico esse. Nem você sabe. Mas a criança não sabe o que quer. Verdade, nem você sabe. Por que muitas das coisas a gente não está usufruindo? Porque a gente também não sabe o que quer. A gente não sabe como fazer isso. E por isso que Deus, a Bíblia difere filhos de filhos. Existem os filhos maduros e os filhos imaturos. E a Bíblia trata eles diferente, fala com eles de forma diferente. Ele fala com um esperando que ele alcance a maturidade. Ele fala com o outro em um relacionamento. E existe diferença entre isso. Por que o imaturo não recebe tudo o que quer e o maduro recebe? Por quê? De uma forma bem complicada assim, eu espero que vocês entendam, porque eu me perdi nos pensamentos aqui também. Então o imaturo diz assim, o imaturo diz que eu quero, mas não sabe o que está pedindo. Olha Tiago 4, versículos 2 ao 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês querem coisas, mas vocês não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que vocês desejam. Vocês inventam coisas, vocês trabalham para isso, vocês matam, vocês invejam, vocês lutam para ter as coisas, mas vocês não conseguem o que vocês desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. O primeiro ponto que ele coloca: ei, você filho, você não tem porque você não pede. E não é isso que a gente tenta oprimir a criança lá, fazer com que ela pare de pedir? E pare de pedir. Ou então ela vai lá, uma situação que a maioria dos pais fala que é constrangedora. Ele fala não, aí a criança vai lá na festinha de aniversário e pede para uma outra pessoa que está lá: ei, você pode me dar o bolo? Ou você pode me dar sei lá o quê? E aí o pai fica assim: não, desculpa, eu falei para ele, mas ele fica pedindo para as pessoas comprarem bala para ele, comprarem doce para ele. E a gente tenta oprimir isso. Mas a Bíblia diz: vocês não têm porque vocês não pedem. E a gente tenta impedir com que as pessoas aprendam a pedir. Vocês estão percebendo? Então o filho imaturo ali, primeiro, vocês não têm porque vocês não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Vocês pedem pelo motivo errado, de forma errada, para gastarem seus prazeres. Então o filho imaturo, ele tem essa mentalidade, essa forma de pensar. Ele fala assim: não, eu não vou pedir, porque se eu pedir talvez não me dê. Eu não vou pedir, porque talvez isso é demais. Mas Deus não está falando isso. Deus está falando: você não tem porque você não pede. O que você quer ter que você ainda não pediu para Deus? Você acha que talvez seja grande demais para Deus te dar? Vocês não têm porque vocês não pedem. E às vezes quando vocês pedem, o motivo pelo qual vocês pedem é errado. Eu quero essa Ferrari, né? Pelo menos vou mostrar para todo mundo que sou rico. Pelo menos vou jogar na cara, ostentar. Motivo errado. Esse motivo não condiz com a sua natureza. Como que eu sei se o motivo está correto ou está errado? Ele faz parte da sua natureza? Ostentação faz parte da natureza de filhos de Deus? Pronto, o motivo está errado. Mas no motivo correto não tem problema nenhum a Ferrari. Vocês percebem? Então o filho imaturo, ele não tem por causa disso. A forma de pensar dele está errada. Mas o maduro pensa diferente. Olhe 2 versículos de crente maduro. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
Olha a diferença do filho imaturo e do filho maduro. Ei, se Deus, olha, filho maduro pensa. Ei, se Deus tinha um filho chamado Jesus, e Ele entregou a vida do filho dele para morrer por mim e por você, Ele não dará qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa é mais insignificante do que a vida do filho dele. Se Ele deu o filho dele, o que mais valia para Ele, qualquer outra coisa Ele não vai me dar também, de graça? Se Ele deu o filho dele, Ele não vai me dar as outras coisas de graça? Sabe, não. O filho maduro, ele pensa. Então, não vai me dar todas as coisas, isso já não é tudo meu. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos. Você está vendo a diferença da mentalidade O imaturo, ele pensa assim: ah, não vou pedir, talvez não dê. Vocês não têm porque vocês não pedem, a Bíblia diz. Já o maduro pensa assim: ei, Deus já me deu tudo. É meu, é para mim. Se ele deu o filho dele, por que Ele não vai me dar as outras coisas que são mais básicas? Por que Ele não vai fazer isso por mim? Por que Ele não vai... O maduro, ele parte desse modelo mental, desse estilo de pensamento. É como se você entrasse na loja e antes do seu filho pedir alguma coisa, você perguntasse: filho, o que você quer? Filho, o que você quer? Quando você entra numa loja de brinquedo e pergunta: filho, o que você quer? Você não acabou de abrir infinitas possibilidades para ele? Ele pode escolher qualquer coisa que tem dentro daquela loja. Você não acabou de vez colocar um pensamento de negativo, de possibilidade de que ele não pode. Você não acabou de abrir a mente dele e colocar: ei, você pode escolher o que você quiser. Entre aí e escolha o que você quer. O filho maduro, ele parte desse princípio. Ele conhece os motivos que estão no coração dele, e ele sabe que Deus abriu as bênçãos espirituais, celestiais, abriu as bênçãos materiais e falou: ei, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Duas perguntas hoje para você responder: quem é você? O que você quer? Você saberia responder o que você quer? Por que você não começa a pensar no que você quer, não começa a trabalhar, não começa a orar, não começa a falar com Deus, mostrar os objetivos que você tem de vida? Ei, ele já perguntou: ei, o que você quer? A Bíblia diz que em Cristo nós temos o sim. Mas nós precisamos da nossa concordância, do amém, para conectar com Deus aquilo que Ele tem para você. Ei, o que você quer? Deus conhece os desejos do seu coração. O filho maduro só quer aquilo que Deus deu para ele. Quanto mais você conhece daquilo que Deus fez por você e deu por herança, e te deu por herança, mais você usufrui dela. Mude sua forma de pensar. Comece a acessar aquilo que Deus já lhe deu. Mude sua forma de pensar. Comece a acessar aquilo que Deus já lhe deu. O filho imaturo pede aquilo que ele acha que quer. O filho maduro pede o que ele sabe que já é dele. Por que a resposta de oração do filho maduro é respondida e a resposta de oração do filho imaturo não é respondida? A forma de pensar. O filho maduro, ele pensa como se ele estivesse entrando na loja de brinquedo e falando assim: Deus me perguntou o que eu quero. O que eu quero? Eu quero uma família feliz, eu quero uma vida feliz, eu quero um carro, eu quero, sei lá o que você quer. Eu quero ver milhares e milhares de pessoas sendo salvas. Não importa o que você quer. Mas o filho maduro, ele entra, ele vai na loja sabendo que ele pode escolher o que ele quer. Por isso ele só está pegando o que já é dele. Mas o filho imaturo, ele está falando assim:
talvez Deus, se o Senhor me permitir e eu quero tal coisa. Essa é a diferença, a forma de pensar deles. Mude a sua forma de pensar e acesse aquilo que Deus tem para você. Para concluir, se vocês puderem se colocar em pé, por gentileza. A sua atitude corresponde à sua natureza, quando você pensa de acordo com a sua natureza. Se você é filho e pensa como o homem caído ainda, se você é filho e pensa como um ser humano normal, não um ser espiritual, mas um ser carnal, você ainda é imaturo. E é isso que te impede de viver e acessar essa vida que eles tanto falam, da vida espiritual abundante, vida de paz, de alegria. É seu já, basta você mudar a sua forma de pensar e você vai acessar tudo aquilo que Deus tem para você. Quando alguns falarem que não é possível, você sabe que é possível. Quando alguns falarem, não dá mais, você sabe que pode continuar, você tem uma visão, você tem um alvo. Essa é a diferença de filhos maduros e filhos imaturos, a forma de pensar. A forma que você pensa, é isso, você é o resultado daquilo que você pensa. Essa é a diferença, é simples assim. A atitude das pessoas pelo que elas pensam e são. Paulo conhecia, define as pessoas, as atitudes das pessoas pelo que elas pensam e são. A questão é que nosso Pai Celestial já nos deu todas as coisas. Ele nos amou, nos deu vida, nos adotou, nos tornou filhos, nos deu uma herança. E a maneira como pensamos agora influencia se vamos usufruir do que Deus tem para nós ou não. Esse é o pensamento que eu queria deixar para você. Ei, você tem uma nova natureza, você é filho. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Deus. E você pode viver como um filho de Deus, pensando como um filho de Deus, ou você pode ser um filho de Deus que não usufrui das bênçãos que Deus tem para eles, porque você ainda pensa como um não filho de Deus. O seu pensamento não está conectado na sua natureza. Mas eu creio que vocês, jovens, vocês têm a capacidade de aprender muito mais rápido. Vocês têm a capacidade de reconhecer quem são muito mais rápido. Vocês estão num processo de aprendizado. E Deus hoje está falando, ei, mude a sua forma de pensar. Aprenda comigo e não com as circunstâncias que estão à sua volta. Aprenda comigo e não com o que as pessoas falaram de você. Aprenda comigo e não com o que te ensinaram a maneira correta de viver na terra. Aprenda comigo, Deus. Aprenda comigo e você vai usufruir da vida que eu tenho para você. Vocês estão nesse momento, vocês podem aprender. Tem pessoas que hoje já não conseguem mais, elas não se humilham o suficiente para aprender com Deus. Mas vocês podem, vocês estão nesse momento. Entregue a sua forma de pensar para Deus. Permita que Ele mude você, permita que Ele transforme você. Deus tem o melhor para você. Renove a maneira de pensar e você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém?